Capital Meio-Dia. A entrevista do dia. Entrevista do dia, senhoras e senhores. Hoje bateu um papo com o vereador Fábio Rocha do União Brasil. Já está com a gente aqui. Como é que você está, vereador? Seja bem-vindo aqui no Capital Meio-Dia. Tudo bem? Vereador de primeiro mandato, trabalhando, correndo. E aí, como é que você está, vereador? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Ótimo. Muita correria, né? Eu imagino. Já imaginava que era corrido, mas não tanto. Que beleza, né? Então, o Fábio Rocha, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você, por gentileza, falasse um pouco da sua vida, né? Antes de você entrar para a vereança, o que te fez chegar, né, a ser vereador aqui da cidade de Campo Grande, como que está o seu aprendizado dentro da Câmara Municipal, que deve ser muita coisa, e se te surpreendeu, né, o que você fazia fora e agora dentro, se você pode ou não continuar, dá um parâmetro pra gente mais ou menos dessa sua migração, né, saindo da nossa vida civil, vamos dizer assim, e entrando para a política. Pedrinho, é uma estrada longa, né? Como você disse, saindo da vida civil e indo para um casório, vamos dizer assim. Exatamente. A gente sabe que quando você tem dois objetivos, igual um casamento, né? Você tem abdicar de muitas coisas, renunciar de muitas coisas. Há 10 anos tentando, eu tive mais oportunidade de desistir do que continuar, né? Perdi 2 eleições, comecei com 22 anos, lá atrás, com um santinho de papel e caneta, muita gente falando, você não vai chegar, você não vai conseguir, e você tem que manter o mental no lugar, vindo ainda de baixo, da onde eu moro até hoje, no Tijuca, e fui fazendo uma crescente, né? Eu analiso esses números, né? Na primeira tive lá 1.789 votos, na segunda 3.400, dobrei a votação e agora mais uma vez dobrei para 6.314 votos. Né? Então, hoje o que mais suga o tempo, eu acho, aqui do vereador Fábio Rocha é o trabalho lá fora com um projeto que eu tenho. Completou 12 anos agora, dia 31 de março, então eu continuo com esse trabalho e ali dentro da Câmara é a parte burocrática, né? Vem essas demandas da cidade, a cobrança de tanto aqueles que foram eleitores e principalmente daqueles que não foram eleitores, que cobram da gente. É um direito, eu sou funcionário não dos 6.314, mas de uma Campo Grande. Exatamente. E você tem que ter maturidade para isso, né? Saber colocar isso na mesa e saber administrar. Então tem uma sobrecarga muito grande e você tem sua família lá fora te esperando também. Então você tem que saber ter organização no dia a dia. Nossa. Pedrinho, você me permite, Keriana, desculpa tomar a frente, mas a gente acabou de ler essa questão dessa notícia e o vereador ele tem uma importância, né? Ele dá muita importância para essa questão da saúde. Será que a gente poderia abrir essa entrevista com o posicionamento dele a respeito dessa investigação que está acontecendo nesse momento? Eu acho importantíssimo, né? Nós vereadores aqui da capital, a nossa obrigação é fiscalizar e legislar. A gente não tem o poder da execução, igual o Executivo Municipal, mas nós estamos aqui para isso. Desde que começou ali nosso mandato, né, um mandato corrido, com a abertura de CPI do transporte, teve votação para isenção do IPTU de pessoas de baixa renda, eu estive também do lado da população em todas as vezes que passou uma votação. E não vai ser diferente, né? Averiguando e chegando até ali a casa que eu sei que vai chegar, a gente vai estar do lado da população. Porque quando se fala de prontuário, você está falando de uma vida de uma pessoa. É igual uma camisa de futebol que tem as estrelas. Mesma coisa de você tirar as estrelas do peito de uma seleção brasileira. Mesma coisa de você tirar e apagar toda uma história. Mesma coisa de quando alguém tem um Alzheimer e esquece, né? Quem é você ali no passado, às vezes o próprio pai esquece da filha, dói muito, né? Então, essa questão de sumir com o prontuário, você está esquecendo a vida de muitas pessoas, então tem que ser averiguado, porque você não está mexendo com papel. O papel ali ele é simbólico, mas você está falando de vidas, né? Então tem que ser averiguado e chegando até a casa a gente vai estar ali para estar do lado do povo mais uma vez. A gente não espera menos que isso, né? Mas você estava falando agora há pouco de projetos que tomam bastante do seu tempo, inclusive até projetos antes do mandato. Mas você no seu primeiro mandato, fala pra gente quais foram até agora, que a gente sabe que é um período curto, porém eu tenho certeza que já dá para você destacar aí os mais importantes que você apresentou ou apoiou já até agora. Eu acho que acima de todos o que saiu em toda a mídia é a questão da CPI do transporte, né? A mídia se voltou ali para dentro da casa. Com pensamentos diferentes, até porque são bandeiras diferentes. A gente vem apresentando projetos durante o nosso mandato. Nesses menos de 100 dias também lancei uma clínica popular que eu falo assim, eu sempre tento não depender do sistema.
Quando eu comecei a parte de trabalho social, eu via que muitas pessoas precisavam do alimento, precisavam de ajuda. E para não depender, às vezes, de um CRAS, depender 100%, né, da assistência social, eu criei ali uma forma, um programa para levar alimentos. Hoje são mais de 4 toneladas de alimento. Quando eu vi a importância do esporte na vida das pessoas, para não depender só da Secretaria de Esporte, seja do município, do estado, né, eu criei vários projetos de esporte na cidade. São mais de 13 polos, judô, escolinha de futsal, jiu-jitsu, muay thai. E nesses últimos anos, 5 anos, eu vi que muitas das casas que eu ia, pessoas tinham AVC, derrame, sofriam um acidente e eu ficava de mãos atadas. Me sentia impotente, porque eu não tinha o que fazer. E principalmente nos últimos 2 anos de vida do meu avô, ele precisou de fisioterapia, não consegui ajudá-lo em vida, ele faleceu em novembro. Foi onde eu criei essa clínica onde tem fisioterapia, dentista, psicólogos, RPG, acupuntura, para ajudar aqueles que eu não conseguia. Então eu sempre estudo um pouco ali do executivo, do estado, algumas secretarias e tento trazer de forma menor, forma simples para dentro do mandato, para dentro do projeto. Então a gente continua o trabalho, a gente vem ampliando esse trabalho, mas em menos de 100 dias a gente lançou essa clínica popular, que tem mais de 1.000 metros quadrados. Que legal. A gente atende mais de 250 pessoas por dia, 5.400 no mês. Nossa. E daqui a alguns meses eu vou lançar um outro projeto, mas deixa aparecer. É segredo ainda. Vamos lá, Rodrigo. Então, vereador, prazer tê-lo aqui. É fundamental esse tema que você colocou e como você vem atuando nesses últimos anos, né? A atividade física, sem dúvida nenhuma, tem toda a condição de melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas, né? E então esse projeto que você está desenvolvendo, focado na área do esporte, né, incentivando inúmeras pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso à prática esportiva, fazer com que eles pratiquem atividade física e com isso deem conta de melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Agora falando de um projeto que você vem defendendo, você é fundador e líder do movimento Esquadrão da Juventude, né? Como surgiu esse movimento e qual é o principal objetivo dele? Eu acho que, acima de tudo, o principal objetivo de um trabalho é tentar mudar a vida das pessoas. Para muitas pessoas, pode ser simples, até mesmo o brinquedinho que a gente entrega em um dia das crianças, agora Páscoa, o vinho de Páscoa. A gente sabe que o principal é Jesus Cristo, nessa Páscoa que está chegando, né? Mas muitas dessas crianças, que eu vou nas casas, as mães têm guardado brinquedinho que eu achava na época, quando eu comecei, poxa, eu paguei R$5 em um brinquedo, o que isso vai mudar na vida da pessoa? Eu pensava. Mas hoje eu tenho pelo menos relato de 3, 4 mães que talvez perderam aquela criança que estava internada no hospital, ou aquela criança que venceu a batalha da vida, e aquele brinquedo era o conforto da criança naqueles dias, e elas têm guardadas nos armários, algumas deixam por um tempo, né? Inclusive uma que nos acompanha, né, a Thaís, é uma pessoa que é líder de um dos projetos nossos, ela guardou as bonequinhas, porque uma das bonequinhas, uma das filhas dela virou um anjinho, a outra hoje está em vida, né? Então ela não consegue o tempo todo olhar ali, ela tem guardada em uma bolsinha, né? Ela me contou. Então assim, são gestos simples que pra gente parece não fazer diferença. O esporte não é só saúde, é educação. Eu fiz quando era criança, eu tinha mais medo do meu professor do que do meu pai. E hoje ele é coordenador de um projeto de esporte meu. Meu professor de 7 anos de idade, Sensei Cícero Muniz, ele coordena um projeto. Eu até brinco, ele falava, Sensei, na época deu os bambu, né? Que na época podia bater de bambu na canela para fazer a posição certa, né? Ele, não tem bambu não, né? Porque mudou os tempos. Então, acompanho também, sei que o Rodrigo Terra foi professor também, é professor de karatê, faixa preta. Eu era gurizinho na época, tô entregando a idade dele, mas assim, o esporte marca, né? Então ele tava lá, eu era o gurizinho na fila ali. Então o esporte ele marca muita gente. E todos os projetos, essa é a importância. Verdade. A cada 10 que você ajudar um dia, um lá na frente vai fazer algo parecido. Eu comecei assim. Exatamente. Bom, você é um cara que defende o esporte. Como que você vê que hoje, como vereador, logicamente, você roda a cidade inteira porque você precisa fazer isso. Como você tem visto esse cenário dentro da cidade de Campo Grande, que é a nossa capital, essa questão das pessoas estar participando mais dos exercícios físicos, cuidando da saúde e tal, qual tem sido o panorama que você tem retratado na cidade de Campo Grande agora como vereador? É um reflexo pós-pandemia, né? Eu visito todas as tardes, inúmeras casas, hoje eu tenho pelo menos umas 10 até 7 horas da noite, eu faço esse contato
casa por casa, visito, levo eles no gabinete, porque muitos falam assim, eu não conhecia a Câmara, eu nunca fui lá. Às vezes eu falava com o assessor, demorava 6 meses para falar, então estou tentando quebrar isso, por mais que humanamente vai demorar, eu tenho mais de 4.000 pessoas vinculadas ao projeto, hoje o Esquadrão, então eu chamo um por um ali na casa e depois eu vou na casa também para falar, estou aqui. Tem relatos, já vi de pessoas falando, nossa, em 60 anos que eu tenho de idade, você é o primeiro que volta aqui, isso é legal. E você vai nas casas, você vê sempre relatos antes da pandemia e depois. O esporte depois da pandemia, para você ver que nos momentos de dificuldade, os momentos mais difíceis, são onde a gente aprende os principais aprendizados de vida. Na pandemia, muita gente não percebeu, mas qual foi o maior aprendizado nosso? Foi saber que o ar que a gente respira tem um valor muito alto. Exatamente. A gente usou máscara por 2 anos, aquilo incomodava. Nossa. A gente não via a hora de tirar uma máscara, a gente nem... Talvez passou na nossa cabeça a importância do ar que a gente respira, de poder sair para fora de casa, de abraçar um ente querido. Então isso se refletiu no esporte, muita gente por questão da saúde e também por causa de outras doenças que possam aparecer, viroses, e quem tem um pouco mais de saúde faz a diferença. Fábio, você tocou num ponto que é fundamental também, esse momento aí da Covid, ele obviamente trouxe muitos problemas para a sociedade, não só brasileira, do mundo inteiro, mas mostrou o quanto a prática da atividade física, do esporte, ela beneficia, né? As pesquisas mostraram que a maior parte, quase 100% dos atletas, de praticantes de atividade física, não tiveram Covid, ou se tiveram, ela foi muito simples, ela acabou não trazendo nenhum problema. Então, isso é a prova de que a atividade física traz benefícios, e nesse período aí da Covid isso foi reforçado, né? Então, eu queria, inclusive, pedir o seu apoio, agora como vereador, para que o projeto Movimenta Campo Grande, que foi criado aí nos últimos tempos, que já chegou a ter quase 30.000 pessoas inscritas gratuitamente na cidade inteira, que ele volte a ganhar peso, né? Porque as informações que eu tive é que atualmente ele perdeu o número de profissionais atuando, inclusive o número de inscritos. Então, como vereador, e você sabe o quanto isso traz benefícios, como você falou, da educação, da saúde, da qualidade de vida, então que você defenda que esse projeto continue importante para a nossa cidade, volte a ter peso e volte a ter um número grande de pessoas inscritas, melhorando a sua qualidade de vida. Com certeza, o esporte ele muda a vida. Muitos ali na pandemia foram assintomáticos, né? Claro que o esporte, ele também, fora a saúde, você está mexendo com crianças, tirando também das drogas, talvez levando também para um projeto onde o único alimento que ele tem vai ser ali no projeto de esporte, exatamente. O lanchinho da tarde, o lanchinho da manhã. Então é um ciclo onde quem planta o bem, colhe o bem. Tá certo, gente. Estamos batendo um papo aqui hoje dentro do nosso Capital Meio Dia com o vereador Fábio Rocha do União Brasil. Fazer um intervalo comercial rapidinho e já voltamos aqui na Capital. Até já. A melhor programação volta já. Outono, Capital 95. Fidelidade Saúde. Saúde com quem entende de saúde. A partir de R$ 29,90 por mês. O cartão Fidelidade Saúde oferece até 90% de desconto em consultas, exames, atendimento emergencial 24 horas, assistência odontológica completa e uma rede com mais de 1.000 profissionais credenciados. Tudo isso a partir de R$ 29,90 por mês. Sem carência, sem burocracia. Mande agora mesmo um WhatsApp 993493100. Fidelidade Saúde. Fidelidade que você já conhece. Você, morador de Eldorado, no sábado, dia 12 de abril, a unidade móvel do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural do Senar MS estará realizando atendimentos médicos na unidade mista de saúde Fernando Conte, a partir das 7 da manhã. As especialidades incluem urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínico geral. Tudo de graça. Para mais informações, entre em contato com o Sindicato Rural do município. Este é o Senar MS, transformando vidas. Tá todo mundo aqui. Oi, gente, aqui é a Maiara, aqui é a Maraísa, aqui é o Gustavo Lima. Gente, eu sou a Ana Castela. Aqui é o Diego e aqui é o Victor Hugo. Outono, Capital 95. Voltamos da Capital 95, senhoras e senhores, ligados aqui no nosso Capital Meio Dia, faltando 9 minutos aqui para 1 da tarde em Campo Grande. Deixa eu só relatar aqui os serviços que são oferecidos aqui pelo Esquadrão da Juventude Saúde, na área da saúde. Hidroterapia, tem também odontologia, acupuntura, psicologia, fisioterapia, pilates.
E o que é esse outro aqui, Kiliana? Você que pratica bastante exercício. Pilates? É esse RPG. RPG é uma reprogramação de postura. Ah, é? É, exatamente. Postura. Vamos lá então, gente. Vamos falar então um pouco sobre a clínica, né? A clínica familiar. Como que as pessoas podem ter acesso aos serviços prestados e se ela conta com alguma ajuda de recursos públicos? A clínica, o Esquadrão, a gente é uma filial da nossa matriz, que é lá do Tijuca, né? A gente atendia na área social, onde a gente doa hoje 4 toneladas de alimentos e esportes. Só que na área da saúde não tinha. Vim desenvolvendo esse projeto há 5 anos. Consegui pôr em prática agora faz algumas semanas, tem 3 semanas aí. Claro que desde que acabou a eleição a gente vem reformando, pintando, comprando uma coisa em outra. E lá hoje é uma clínica popular de especialidades médicas, onde a gente tem dentista, psicólogo, acupuntura, RPG, pilates, fisioterapia. É um prédio de 1.000 metros quadrados. Tem academia lá dentro, tem piscina aquecida de hidroterapia. Está na Rui Barbosa, 3 quadras da Santa Casa. É um prédio de alto padrão, todas as salas com ar-condicionado, com som ambiente, com móveis, aparelhos de primeira. Então eu quis oferecer para as pessoas um atendimento de uma clínica particular, uma Cacemes, uma Unimed da vida, né? Uhum. Inclusive, como eu disse, era para atender também meu vozinho, que precisava de fisioterapia. Não deu tempo, mas hoje estou atendendo meu pai lá, minha mãe vai começar. Minha vozinha e minha sogra eu tô pensando ainda, né? Mas brincadeira, eu vou atender minha velhinha assim. E da sogra também. Atender a sogra. E lá, a gente custeia 94% do valor. Eu tô doando parte do meu salário de vereador todo mês para ali para a clínica. Mais alguns empresários, até o momento não tem verba pública. Estamos correndo atrás, né, de recursos, que é um direito nosso há 12 anos. E lá hoje, por exemplo, tem apenas uma taxa de uso de R$ 8,99 por agendamento. Por exemplo, a pessoa que faz hoje fisioterapia, se ela fizer 10 sessões no particular, hoje em média é R$150, daria R$ 1.500. Ali, você ir 10 vezes na clínica, dá R$ 89,99. Não dá o valor de uma. É esse valor apenas é um valor simbólico para que a pessoa tenha responsabilidade e respeito de marcar e ir. Porque se a pessoa marcar e não ir, eu pago o profissional do mesmo jeito, o prédio, os aparelhos, e tem um custo muito alto na saúde. Essa clínica, ela custa 10 vezes maior do que o projeto que eu já tinha. Só ali. É um custo muito alto. O engraçado é que essa safra, né, de vereadores, ela, o quanto está sendo positivo para a questão, né, da briga pela saúde e de que estão trabalhando de forma independente. Eu posso citar esse exemplo seu da clínica, né? Posso citar exemplo por exemplo, do vereador Coringa, que tem da questão da ambulância, também foi custo dele do próprio bolso. Tem o Dr. Vitor Rocha com a Casa Rosa, né, e agora com a Casa Azul também, que ele também está trabalhando essa questão. E inclusive, já falando sobre esse assunto, qual que é o público-alvo que o vereador mirou quando resolveu fazer essa questão da clínica familiar? E como que as pessoas podem ter acesso a esses serviços prestados? A clínica ela é aberta para toda Campo Grande, todo o estado, mas é claro, a pessoa em estado de vulnerabilidade, baixa renda, que tem ali o Mais Social, Bolsa Família, tem o NIS, a gente sempre filtra por isso. Mas é claro, enquanto ela comporta, a gente está atendendo todo mundo, a gente comporta 250 atendimentos por dia, mais de 5.000 e poucos atendimentos no mês, e ali nós temos um WhatsApp que a pessoa pode estar entrando em contato, ou pelas redes sociais, para a gente estar atendendo. Nosso público-alvo são as pessoas que estão na fila do SUS. Hoje está em média 6 meses, 1 ano. Tem gente chegando lá com o pedido da fisioterapia de 1 ano e pouco, já venceu, porque vale 90 dias. Aí a pessoa tem que passar novamente. E daqui em junho nós vamos ter um ortopedista lá que vai começar a atender também lá na nossa clínica. E estou lutando, pedindo a Deus para abrir um espaço infantil, um espaço lúdico para as crianças que têm autismo, crianças com TDAH. Então, assim, é um sonho meu, sou padrinho de criança autista, então estou lutando para isso também, mas estou dando um passo de cada vez conforme Deus vem abrindo as portas para a gente. Você abre muita coisa, daqui a pouco não fica difícil você comportar tudo isso, né? Então, é bom você ter planejamento para administrar bem isso aí, Com certeza. Vamos lá, Rodrigo Terra. Bom, vereador, para encerrar, quais são suas prioridades para o restante do seu mandato e que mensagem você gostaria de deixar para os moradores da nossa querida Campo Grande? Nossa prioridade, independente da área, sempre vai ser as pessoas sempre em primeiro lugar. Eu fui criado próximo das pessoas, quero continuar a humildade. Nós, vereadores, somos funcionários do povo, a gente tem que estar ali, ser cobrado, né? Trazer resultado para a população. Eu fico feliz quando alguém puxa a orelha ali positivamente e fala, vereador, igual vocês citaram alguns exemplos aqui de questões que estão acontecendo na nossa cidade. Isso para mim é muito importante, porque eu até falo para quem eu atendo.
eu não quero que me chame de senhor, eu que tenho que te chamar de senhor. É isso. Porque você é meu chefe. Eu estou aqui por causa de você. Então, a mensagem que eu trago é sempre manter a humildade, lutar pelas pessoas e onde Deus permitir, porque nem tudo vai estar ao meu alcance. Mas o que estiver e Deus permitir, que Campo Grande possa contar com a gente, quero sempre manter a humildade, quero lutar e onde Deus permitir, mudar a vida das pessoas. Faz jus a palavra servidor, né? Com certeza. Servir. É isso. Helena, temos 3 minutos, o que você tem aí? Então eu vou fazer uma pergunta para você, que é talvez a pergunta do momento, né? Nós tivemos ontem a manifestação em prol da anistia lá na Avenida Paulista. Eu quero saber se você acompanhou e qual é o seu posicionamento a respeito da anistia para os condenados ou ainda não condenados do 8 de janeiro. Eu tenho eleitores tanto do Bolsonaro quanto do Lula, né? Eu vou nas casas, ali tem caneca do Lula, tem toalha do Lula. Eu sou R2 do Exército, oficial de cavalaria, tenho muitos eleitores militares, mas assim, a gente tem que acompanhar os fatos que vem acontecendo no nosso Brasil e dizer que as pessoas, eu acho, em algumas questões tem que ser apurado e a nossa justiça ela é falha em algumas partes. Eu acho que tinha que, de forma geral, cada pessoa ali ter provas, ter um julgamento correto, não imparcial, seja de direita, seja de esquerda. A gente sabe que quem está hoje no comando do Brasil é a esquerda, como já esteve a direita, e ambas as partes, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, usaram muitas das vezes do poder da caneta para atrapalhar o outro. E quem que paga o preço desta conta? É a população. Verdade. As pessoas têm que se preocupar mais com o nosso Brasil. Quanto à questão da anistia, tem pessoas culpadas, mas acompanham algumas pessoas que pagam o preço pelos demais também. E eu digo pra você, um estuprador quando mata, quando estupra, quanto tempo demora pra ele ir pra rua? Porque o julgamento dele é diferente daquele que às vezes é réu primário. Eu acho que o julgamento tinha que ser igual pra todos. Principalmente muitas vezes pro político, que rouba milhões, e aquele pai que às vezes rouba uma banana. Nenhum dos dois é certo. Mas o que rouba a banana paga o preço mais caro. Exatamente. A corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco. E eu acho que independente de direita e esquerda, se eu pudesse ter o contato com os dois, Lula e Bolsonaro, eu sentaria de frente para os dois, para aprender com os erros e com o acerto, principalmente com os erros. Mas quanto à questão da anistia, eu acho que tem que ser caso a caso, pessoa por pessoa. Tem pessoas sim culpadas, mas tem muita gente inocente também. Então minha opinião é que, infelizmente, eu queria que a nossa justiça funcionasse. Mas muitas vezes a nossa justiça aqui é falha. É isso. Muito bem, gente. Ô, Fábio, um grande abraço a você, de toda a nossa bancada aqui, dos seus ouvintes, dos seus eleitores que estão prestigiando e falando, ó o nosso Fabão lá, ó, dando entrevista, vereador eleito. Então, é um orgulho para muita gente que abraçou, as pessoas que abraçaram, né, as suas ideias, os seus projetos, e hoje vi que você realmente está trabalhando para fazer com que aquilo que você plantou realmente possa ser realizado. Então, um grande abraço deles também para você, o nosso agradecimento aqui em nome da bancada e também da nossa diretora Soraya Dib, o desejo de um ótimo mandato para você. Obrigado. Finalizo dizendo que eu sou apenas um beija-flor tentando apagar um incêndio. As pessoas vão falar, às vezes vocês vão falar, mas isso não vai mudar. Uma gota do beija-flor não apaga o incêndio. Mas se todos os beija-flores jogassem uma gotinha, se tornaria uma chuva que apagaria o incêndio. Estou fazendo minha parte. Ou muitos elefantes, né? Que tem capacidade, não faz. Muito bem, gente. Um abraço para todo mundo aí que ficou com a gente aqui na programação da Capital 95. Keliana, Alípio Neto, Rodrigo Terra aqui da bancada. Nós voltamos amanhã na programação da Capital. Até lá. Você ouviu Capital Meio-Dia. De volta amanhã ao meio-dia. Oferecimento: imóveis sem juros e sem correções. Só com a TSW Soluções Inteligentes. 67 99915 6303.